A paz do Senhor, povo de Deus. Nós hoje vamos estudar as lições espirituais da vida de Matusalém, né? Então, hoje o estudo, ontem nós falamos sobre as lições espirituais da vida de Enoque e hoje nós vamos estudar sobre as lições espirituais da vida de Matusalém. Quem era Matusalém? Então, nesse texto bíblico, descreve a trajetória longa da vida de Matusalém. Ele entrou para a história como o homem que mais viveu dentre todos os mortais desta terra. Curiosamente, Matusalém, o homem que mais viveu, era o filho de Enoque, o homem que nunca morreu. Seu nome Matusalém significa o homem que ama ou o homem guerreiro e condiz com a sua longa vida de batalhas, de batalhador e vencedor. E aí o estudo ele continua, né? Aí diz: Matusalém viveu 969 anos. E em Gênesis, capítulo de número 5 e 27, com todos esses anos vividos, Matusalém se tornou o símbolo da longevidade humana. As pessoas costumam brincar sobre quem vive muitos anos, né? Até o ditado, né? A gente vê as pessoas brincando, né? Dizendo, fulano parece parente de Matusalém. Por quê? Aí, às vezes a gente fala isso, porque a pessoa é muito velha, né? Muitos anos de vida, então muitas pessoas brincam, né, com isso. Então, por isso que ainda hoje as pessoas falam, né? Quando vê uma pessoa muito antiga, que não morre, que tem muitos anos, então toma a vida de Matusalém por espelho, pelo fato de ele ser o homem que mais viveu sobre a Terra. Apesar de muitos anos vividos na Bíblia, não são tecidos muitos comentários sobre qualquer virtude ou proeza deste grande baluarte da longevidade, chamada Matusalém. Apenas sobre a sua prodigiosa vida longa, como está escrito lá em Gênesis, capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Vamos ver o que é que diz em Gênesis 25, 22 e 23. Diz assim: E andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, né? E 75 anos, filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. Amém? Então, Matusalém era filho de Enoque, que nós estudamos ontem. Aí o estudo continua e diz assim: mesmo tendo vivido 969 anos, Matusalém não viveu sequer um dia de Deus, que equivale a 1000 anos. Como está escrito lá em 2 Pedro, né? Lá em 2 Pedro, no Novo Testamento, né? Capítulo 2 e capítulo 3 e o versículo de número 8. Aí o estudo continua. Em Jó, né? Em Jó 36, 26, está escrito: Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode contar, né? Não se pode calcular. Né? Os anos de Deus são muito longos, ninguém pode calcular, ninguém sabe
a idade de Deus, né? Porque ele é o Criador, né? Então não tem como. No Salmo 90, e o versículo 4, está escrito: porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem, que passou, e como vigília da noite. De acordo com Moisés, a nossa idade foi reduzida para cerca de 10% dos anos de vida de Matusalém, que Matusalém viveu, dizendo, né? A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pedem pela sua robustez chegar a 80, o melhor dele é canseira e enfado, né? Quem chega aos 80, né? Pois passa rapidamente, e nós voamos, como está escrito lá no Isaías, Salmo não, livro de Salmo, capítulo 90 e o versículo 10. Amém? Então, os anos, pode ver que os tempos, né, tá passando muito rápido, né? Nós estamos aqui, mas amanhã o dia passa ligeiro demais, está voando os dias, né? No Salmo 103 e o versículo 1 até o 5, o salmista agradece ao Senhor pela bênção da longevidade, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizem, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum de seus benefícios. E ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de longevidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens e de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Conclusão. Aí diz assim: os conselhos e as orientações da palavra de Deus, né, são eficazes para termos uma vida longa na terra. Que filho meu aceita minhas palavras e se multiplicarão os seus anos de vida, como está escrito lá em Provérbios, capítulo de número 4 e o versículo 10. Né? Quem dá ouvido à palavra de Deus, os seus dias se multiplicam aqui na terra. Amém? Esse foi o estudo bíblico de hoje, né? As lições espirituais da vida de Matusalém. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Não se esqueça de me seguir, comentar e compartilhar. Deus abençoe a todos.